Seguimos falando da união TCU, Anatel versus Oi. O que é que vai acontecer com a Oizinha querida da vizinhança? Pelo amor de Deus. Pois bem, segundo se levantou aqui numa notícia que eu estou comentando, há uma preocupação muito grande com relação às medidas que precisem talvez ser tomadas em breve. A Anatel se prepara para levar o assunto à Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos do Tribunal de Contas da União. O objetivo é que quaisquer medidas que impactem a concessão sejam tomadas com a Corte de Contas, tendo ela a finalidade aí de legitimar as decisões que sejam tomadas pela Anatel. Todos os agentes públicos esperam agir com mais tranquilidade em torno do caso da Oi, que é um caso bilionário. O pessoal da Anatel deve estar com medo e aí está querendo a legitimidade do TCU para tudo que for decidido daqui para frente, porque estamos falando realmente de um processo bilionário. A Oi quer receber 53 bilhões de reais. O TCU diz que só deve se levar em conta os últimos 5 anos. Lufas, quem vai decidir que tempo é considerado para esta equação da arbitragem é a arbitragem, é o comitê, a Câmara formada para discutir isso. E esse é um âmbito internacional, não tem nada a ver com o governo brasileiro, não tem nada a ver com o que o TCU acha ou deixa de achar. O TCU pode manifestar a sua ideia, isso ele tem todo o direito e já deve ter feito isso, porque já houve em março uma reunião, então ele já deve ter feito isso. Agora, quem vai decidir não é o TCU. Então, essa ideia do TCU de limitar a 5 anos, esquece. TCU não tem poder dentro da arbitragem, não tem poder. Apenas o único poder que o TCU tem dentro de uma arbitragem é o de se manifestar. Este poder ele tem, entendeu? Que é parte interessada, porque representa a Anatel neste assunto. A pactuação de uma saída para a Oi vai depender da capacidade da empresa de construir, ou melhor dizendo, reconstruir e convencer os credores financeiros a embarcar na nova etapa que a empresa pretende iniciar. Segundo Rodrigo Abreu, está tudo certo. Segundo Rodrigo Abreu, CEO da Oi, está tudo certo. Os credores, ele já teria 90% de adesão dos credores. Vamos aguardar e conferir, né? Com isso garantido, é possível buscar algum consenso em torno das questões com o governo. Vale lembrar que a Oi divulgou resultados onde ela apresentou um prejuízo de 19 bilhões. Vamos lembrar que desses 19 bilhões de prejuízo, 14 bilhões é apenas uma baixa contábil, é uma movimentação da contabilidade da empresa, nada mais do que isso. Ela não perdeu esse dinheiro, ela apenas fez uma movimentação contábil, ela deu baixa no valor de 14 bilhões de reais. O que é isso? São os ativos da concessão de telefonia fixa. A empresa fez as contas e descobriu que até 2025 ela não consegue recuperar o valor dos ativos que compõem a concessão. Por conta disso, ela fez esse movimento de baixa dos ativos da concessão no valor de 14 bilhões de reais. Este valor foi um pouco superior ao que a Anatel já tinha divulgado em julho de 2022, que era quanto a Oi tinha que pagar. Era 12 bilhões nos cálculos da Anatel para migrar do regime de concessão para autorização. 12 bilhões era o que a Anatel dizia que a Oi tinha que pagar para sair do regime de concessão para autorização. A Oi fez uns cálculos e chegou a 14 bilhões e não 12. Chegou a 14 bilhões e não 12. Então, essa é a conta que a Oi fez. E aí, o que é que ela movimentou na sua contabilidade? Ela registrou uma baixa contábil no valor um pouco mais de 14 bilhões de reais. O próprio auditor financeiro da Oi destacou que as premissas fundamentais para a continuidade da empresa, da sua existência, não dependem exclusivamente da Oi, mas de um conjunto de fatores externos. Isso foi o parecer da Ernst Young, né? E há uma
complexidade aí de hipóteses, né? Segundo o laudo de Ernest Young. Se algo pode ser maior do que a dívida da empresa, é a complexidade do que precisa acontecer para que ela sobreviva. Essa é a grande questão, né? Então temos aí essas reflexões, essas ponderações sobre a Oi. Um inscrito do canal outro dia me perguntou: Clóvis, você continua falando de Oi por quê? Porque este é um estudo de caso. Simples, esse é um estudo de caso. Nós escolhemos a Oi para estudar. E aí nós vamos persistir neste estudo até o desfecho dessa história, que nós não sabemos ainda qual será. Pode ser a Oi decretando falência, pode ser a Oi voltando a ser uma empresa estatal sob o guarda-chuva da Telebrás, pode ser a Oi dando a volta por cima a partir dos eventos que poderão ser pactuados durante essa nova recuperação judicial e, sobretudo, por conta da arbitragem. O que vai acontecer, Deus é que sabe. Deus é que sabe. Então nós não sabemos. Quem diz que sabe o que vai acontecer, está mentindo, está enganando você. Entendeu? Olha, o Itaú BBA disse que os estrangeiros estão mais otimistas com o Brasil. Enxergam já no horizonte o corte de juros. Estão revisando a carteira de ações deles. Investidores estrangeiros estão mais otimistas, há um melhor humor com relação ao mercado brasileiro do que os próprios brasileiros. Existem expectativas se voltando para o início do ciclo de corte de juros no Brasil. Isso veio agora no relatório divulgado pelo Itaú BBA. Eles divulgaram essa visão num evento que aconteceu, feito por eles, no período de 9 a 11 de maio. Tinham cerca de 130 executivos de empresas e 500 investidores institucionais, representando pelo menos 218 casas de investimentos, 70% internacionais e 30% brasileiros. O BBA disse que os investidores estão mais otimistas do que previam, com o argumento de que os preços no Brasil parecem atrativos em relação a outros mercados emergentes e que a Bolsa Brasileira provavelmente terá um bom desempenho quando houver mais visibilidade sobre os cortes na taxa básica de juros. Muitos acreditam que o Banco Central brasileiro começará a cortar os juros mais cedo do que o cenário base presumido pela equipe macro do Itaú BBA, que projeta cortes no quarto trimestre. O mercado já precifica o início do corte de juros no período aí de agosto, setembro. Nós também sentimos que há um melhor humor entre os investidores brasileiros, que estavam muito pessimistas, eu diria depressivos, né? Lexotando eles. Há agora um maior interesse, estão olhando o mercado, estão olhando o valuation, estão olhando as perspectivas. Olhando para o desempenho do mercado de ações, já se percebe também uma rotação de ativos. Há uma busca por empresas que ficaram para trás. Que estão depreciadas, que estão descontadas. Então, reflexões aí sobre o nosso mercado, sobre a nossa bolsa e o que esperar, sobretudo dos estrangeiros. Olha, você não pode investir na bolsa brasileira sem estar de olho nos estrangeiros. É um erro crasso a pessoa querer investir e não olhar o que os estrangeiros estão fazendo. É fundamental fazer isso, porque são eles que movimentam 56, 58% dos recursos da Bolsa Brasileira. Então não podemos deixar de olhar o que eles estão fazendo. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima.